Olá! A vida é cheia de surpresas, né? A gente tem que mudar, gente. Vamos mudar sempre aí? O que você tá esperando, hein? Pra mudar a sua vida? Eu aqui não tenho medo de mudanças não, hein? Olha lá, rapidão! Rapidão, o pessoal já vai chegando aqui, né? Estamos aqui hoje para tirar aí as dúvidas de vocês, como combinado. Todas as quintas-feiras, às 19 horas, nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre este processo muito sério, né? De regularização de obras. Graças ao nosso bom Deus aí, eu tenho ajudado muita gente. Muitas pessoas também têm contribuído aí para o meu crescimento, né? E é por isso que eu faço questão de estar aí em todas as redes sociais, estar em todos os lugares, né? Mentorias também para os alunos, para que eu consiga passar esse conhecimento que está dentro da minha caixolinha aqui para vocês do outro ladinho aí, né? Eu sei que muita gente acaba tendo sérios problemas aí em regularizar as suas obras neste país, né? Mudou totalmente aí, é um processo muito novo. Eu faço regularizações no Brasil inteiro, é muita gente passando muitos perrengues aí, né? Mas vamos aguardar quem tá chegando. Mesmo assim, Adriana muda, gente. Muda o cabelo, muda isso, muda aquilo. Mas eu não tô enxergando ainda. Eu vou ter que pôr meus óculosinhos aqui, né? Senão não enxergo, gente. Mas eu juro que eu vou procurar um oftalmologista bom aqui na minha cidade. Eu vou ver com ele se dá pra operar. Porque esse óculos machuca meu olho, gente. Quem tá aqui? W Costa, tudo bem? Já chegou alguém aqui, hein? Vamos lá. Vamos aguardar aí. Tá chegando. Quem que vai querer tirar dúvidas hoje? Eu tô aqui, gente. Vocês estão aqui com a especialista em regularização de obras no Brasil. Não perca tempo. Aproveita aí. A Regiane. Comprei seu curso, Everton. Ah, Everton, que legal. Você veio do YouTube, certo? Eu estava na live do YouTube, eu sei que você veio de lá. Tô certa ou tô errada? Ó, senhorzinho Malta, tô certa ou tô errada? Oi, Regiane, tudo bem? Seja bem-vinda aí também. Vamos conversar aqui, gente, ó. Quem precisar aprender este processo, com certeza, né? Faça igual a Maria Aparecida. Onde eu estiver aí, vira um chulezinho no meu pé. E outro detalhe, hein? Quem é meu aluno aí, eu tô implantando várias coisas aqui. Eu sei que eu tô lá um cadinho ausente, mas eu estou aqui, ó, a todo vapor, para poder ajudar ainda mais, tirar aqueles assuntos que estão naqueles vídeos, né? Ah, eu sabia, Everton. Que legal. Já começou a estudar? O que você já estudou aí desse curso? O que você tá achando? Conta pra mim, por favor. Você é novato, porque você comprou agora, então, essa semana. Fala pra mim aí, por favor, que é importante, hein? Tá gostando das primeiras aulas? A Regiane, uma dúvida. PJ tem redução? Ai, Regiane. Depende, eu vou te explicar o porquê. Só responder rapidinho aqui, o Everton. Já finalizei o CNO, curso muito bom. Uai, já? Mais rapidamente assim, numa semana? Tudo bem que ele é bem curto, né? A parte do CNO, porque o Cero é gigantesco, né? Mas o CNO tem que prestar bastante atenção, porque é dali que vai sair a maior parte das informações, né, Everton? Você entendeu ali direitinho, então, né? Se entendeu o CNO, já tá meio caminho andado aí para chegar lá no Cero, né? Mas vamos aqui, por enquanto, vamos responder primeiro, viu, Everton? Essa dúvida aqui da Regiane. PJ tem redução? Regiane, é o seguinte, eu já vou falar de cara que a resposta é não. Eu falei depende, mas vou te explicar o porquê, né? Eu acredito que você esteja me perguntando aí se tem aquela redução de 70%, de 80% de INSS na aferição da obra, não é por isso que você está me perguntando? E isso quer dizer redução do INSS, normalmente aí a gente está falando mais, se aplica para as pessoas físicas. E eu acredito que você esteja perguntando aí do fator de ajuste, certo? Tá na instrução normativa 2021 aí do Cero, né? É o famoso fator de ajuste. Muita gente, vamos falar assim, a maioria, né, dos brasileiros aí estão atrás dessa redução famosa de 70%, 80% da redução do INSS.
Eu já tenho o pé atrás com isso, depois a gente conversa mais um pouquinho adiante, mas a resposta para você, ô Regiane, a pessoa jurídica, na verdade, o benefício dela é andar na linha, né? Então, a pessoa jurídica, ela tem as duas situações para regularizar a obra dela. Ou pela contabilidade regular, ou pela aferição indireta. A aferição indireta eu não aconselho ninguém. Eu já oriento, eu falo para as pessoas, PJ, anda na linha, vai sair mais barato. Registra os funcionários. Você vai executar determinado tipo de obra, você fez um orçamento que você iria gastar tanto de obra, de mão de obra. Então, você precisa contribuir com o INSS daquele percentual que você orçou. Vai gastar, vai construir uma obra de 5 milhões, orçou que vai gastar 1 milhão com mão de obra? Não tem jeito. Agora, se você vai trabalhar com mão de obra própria, MEI, autônomo, terceiro, aí é um planejamento seu, você que decide o que vai ser melhor. Mas, de qualquer forma, você precisa computar, pessoa jurídica. Você precisa computar aquele aproximado, pelo menos. O correto era aproximar e, na verdade, assim, bater, né, aquele percentual que você falou que iria gastar de mão de obra. Outro detalhe, a Receita Federal, ela sabe quanto que cada um gasta para executar determinado tipo de obra. As obras prediais, por exemplo, para vocês terem uma ideia, nos cálculos da Receita Federal, ela estima que gasta-se de 30% a 35% daquela obra que vai ser executada, 30%, 35% é mão de obra. Então, lembrando, a Receita Federal tem até 5 anos de prazo para validar essas aferições. Não é porque está fazendo a aferição já resolveu o problema. O CNO vai ser encerrado naquele momento, mas você ainda não vai dormir sossegado nesse período de 5 anos. Então, repetindo, PJ, o benefício é andar na linha, entregar todas as obrigações acessórias, mês a mês, tudo certinho, faça tudo correta, vai terceirizar, né, tudo correto, vai terceirizar a mão de obra, tem que fazer contrato direitinho com os empreiteiros aí, com os terceiros, fala, ó, quanto você vai gastar de mão de obra fazer serviço? Vou gastar 2, 3 funcionários? Beleza, põe no E-Social, eu preciso da remuneração desses empregados aí. Tal. Ele vai incluir no seu preço tudo, etc, etc, os encargos, mas tem que ser feito hoje. Não dá mais para andar errado. Porque se caso não tiver mão de obra, como acontece muito aí, o pessoal fala para mim o dia inteiro, Adriana, você não entende. O meio autônomo não deixa registrar. Eles não aceitam esse registro aí porque muitos recebem outros auxílios. Eu falei, pois é, só que de qualquer forma, eles não aceitam, você vai pagar a conta depois do final. Então, na verdade, vocês vão ter que negociar, ver como que vai resolver isso, né? Porque não adianta, tem que pôr esse custo, vai sair aí, é uma boa parte do lucro, vai sair fora aí. Então, pessoa jurídica, para responder, a redução, na verdade, é o benefício que ela tem. E observar que tipo de obra que vai ser executado, fazer os cadastros certinho. Se é uma obra pré-moldada, pré-fabricada, estrutura metálica, tem os créditos dessas notas. Tem que entender como que vai usar esses créditos. Então, assim, tem que entender todo o processo para se beneficiar também a pessoa jurídica. Aí você vai falar, Adriana, era só você falar sim ou não. Mas eu, Adriana, virginiana que sou e original de agosto, eu sou detalhista justamente para que você entenda bem e depois faça certinho aí. Beleza, Regiane? Respondida? Deixa eu só ver aqui. A Andressa chegou também. A Regiane, meu cliente, não fez contabilidade regular e não de obra autônoma, não tem nada. É aferição indireta. Mesmo sendo pessoa jurídica, não tem mão de obra, não tem nada, não andou na linha, gente, não tem recurso. É aferição indireta e é onde eu já falo e falo para os meus alunos aí no meu curso. Vai pagar mais caro. Porque na aferição indireta, quando vai fazer os cálculos pela aferição indireta, não tem crédito nenhum, os índices aplicáveis são maiores, né? Então não tem jeito. Vocês que estão aí aprendendo, gente, a regularizar as obras, vão ter que orientar os clientes. Pode ser que para as que já fizeram, já foi. Não adianta chorar o leite derramado. Mas daqui para frente, tem que tomar cuidado, tem que se atentar bastante. E todo mundo deveria estar orientando vocês aí nas redes sociais. O povo quer só ganhar dinheiro, né? 30%, redução de 70%, pessoa física, 80%. Gente, chegou um aqui que falou que recebeu como é que foi que ele falou? Adriana, mandar 2 cálculos para mim aqui. Um estava reduzindo a minha obra, acho que era 83, eu não lembro de cabeça, 83, o outro quase 90. Eu falei, faz.
Vai lá, beleza. Eu falei, você é tonto? Você acha que de fato existe essa redução gigantesca? Existe fator de ajuste, mas não é assim. Mas tudo bem, vamos lá. Entendeu? Obrigada. Nada, Regiane. A Márcia também já tá chegando aqui, o pessoal tá aí. Andressa, além dos abatimentos de INSS dos terceiros, existem outras formas de abater os valores devidos aí da CNO? Andressa, na realidade é assim, ó. Você é minha aluna? Porque eu tenho a Andressa lá na minha turma de alunos. Se for, é até melhor, porque é o seguinte, em relação a abatimento, quando a gente fala abatimento terceiro, às vezes vão ter determinados tipos de obras que às vezes o contratante, ele prefere até contratar um terceiro para fazer toda a mão de obra. Ou, de repente, vai contratar vários terceirizados. Então, o que acontece? Cada um daqueles terceiros anda na linha, colocar aqueles funcionários, aqueles colaboradores, né? Naquele CNO ali do seu contratante, para as remunerações caírem lá. Então, o que acontece? Só que, em relação a outros tipos de valores para abater, você tem que observar o seguinte, lá, se você é minha aluna, eu até explico no curso, então nós temos ali, né, não sei se você viu, apesar que eu não posso nem afirmar, não sei, pode ter repetição de nomes, é claro, né? Mas assim, nós temos diversos tipos de crédito, sim. Vai depender do tipo de execução de obra, né? Nós temos obras de infraestruturas, nós temos as obras prediais, temos obras, né? Vários galpões industriais executados por aí. Galpão industrial, normalmente, a maioria se faz com estruturas metálicas. Poxa, aquelas notas fiscais de estruturas metálicas são créditos que podem abater ali também. Tem todo um procedimento que tem que se atentar para fazer aquelas utilizações desse tipo de créditos. Pré-moldados, pré-fabricados, estruturas metálicas. Beleza, aí é um possível crédito, se atender aqueles requisitos que eu explico, pode sim utilizar também. Outro detalhe, Adriana, no caso, vamos citar aqui, uma empresa, ela está discutindo algum tipo de verbas, de repente, verbas indenizatórias, um pagamento indevido de INSS, de repente, aquilo ali pode se transformar num crédito. Às vezes, muitas empresas têm processos aí discutindo, né, para poder aproveitar ali verbas indenizatórias, créditos de auto de infração, créditos de DCTF de aferições parciais, que alguém já vai fazendo aferições parciais, dependendo das suas obras, ali no decorrer, tem essa possibilidade também, aí dá para usar aqueles créditos da aferição anterior. Então, na verdade, quem vai trabalhar com esse processo de regularização de obras, é o que eu explico aí, né? Tem que entender o processo inteiro, para não perder nada. Não perder nada e não infringir nenhuma regra. Porque não adianta, é o que eu falo, neste momento que a gente faz esse processo de regularização de obras, então pelo menos aí, quem já me conhece, né, já sabe que eu tenho essa experiência boa, principalmente por ter, né, eu fui de uma certa forma, não é obrigado, é lógico, evidente, mas assim, eu tive que engolir esse processo, gente. Imagina, o meu curso eu deixo para as pessoas 1 ano para elas estudarem. Quando saiu esse novo modelo de regularizar obras, eu aprendi isso aí em praticamente 2 meses. Eu estava no Sinduscon de São Paulo lá, eu prestava diversos cursos tributários para eles lá, eu prestei vários cursos de 2020 e 2024. Esse aqui, ó, do CNOIC, 3 vezes. Então o processo entrou em produção 1º de junho de 2021, em agosto eu já estava com a primeira turma lá do Sinduscon, lá já treinando a turma. Repetimos em outubro de 2021 também de novo, e assim, né, 2023 de novo. O que eu quero dizer para vocês, não é um assunto tão simples. Tem que se dedicar bastante e entender tudo aí. Então, entender cada tipo de crédito, o que pode ser abatido, em que momento, qual tipo de obra, e nas obras de infraestrutura, e obra de pessoa física, e obra de pessoa jurídica. O que eu acho que está faltando aí no mercado é as pessoas detalharem melhor para vocês aí, né? Abrir todo este leque. As pessoas têm que entender. Então, graças a Deus, pelo menos eu estou treinando meus alunos, que eu espero um dia encontrá-los por aí, os especialistas igual a Adriana aqui, ensinando as pessoas aí para não ter problemas e pagar o INSS que é justo da sua obra. Tá entendendo aí? Entendeu, Andressa? Não sou aluna ainda. Meu Deus do céu! Mas tudo bem.
É porque tem uma Andressa, né, minha aluna, mas tá bom, seja bem-vinda, venha pra cá também, ó, aqui a gente entende do assunto, pode ter certeza. Eu não tô lendo aqui não, ó, não tem nada de slide, não tem nada não, tá tudo aqui na caixolinha da Adriana. Pode ter certeza que eu tento, gente, no máximo, ajudar, né? Eu não consigo, é assim, ficar o tempo inteiro lá no grupo do WhatsApp ajudando os alunos, porque eu tenho muitas coisas para fazer e eu acho que eu preciso ajudar eles também à noite, final de semana, sábado, domingo, mas eu também tenho que descansar. Então, por isso que eu tô correndo atrás, né? De outros mecanismos, outras situações, como que eu vou ajudar nesses momentos também que o pessoal precisa, isso, aquilo. Mas é assim que a gente tem que fazer. É falar o que tá na normativa, o que tá certo, e assim vocês vão aprendendo aí. Mas beleza, independente se é aluno ou não, mas você entendeu meu recado? Acertou direitinho? Deise? Deise Santoli, eu tenho a aluna Deise também. É você, Deise? Agora eu vou perguntar antes, né? Mas não tem problema também, gente. Independente se é aluno ou se não é, estou aqui pra gente poder bater esse papo e conversar aí, né? Então vamos lá, Heraldo, a Heraldo Carvalho. Heraldo tem um aluno. Uai, meu Deus do céu. Heraldo e Deise, são ou não são os meus aluninhos? Mas se for e não for, deixa a sua pergunta aqui pra mim. Eu tô aqui pra responder pra vocês. Eu sou sim. Ah, sabia? Já tem o Everton aqui. E você, Deise? Você é novata também, que eu sei. Deise chegou agora, recente. O que você tá achando aí? Tá entendendo o curso? Tá aprendendo também, Deise? A Regiane tá respondendo aqui. Deixa eu ver. Quanto você acha justo um processo de decadência quando não tem redução? Na verdade, obras, né, executadas por decadência, se comprovadas, tem que dar uma olhada lá no artigo 42, tá, Regiane? Da IN 2021, tem que ter pelo menos 3 daqueles documentos para comprovar a decadência. Se comprovada a decadência, não se preocupe com redução. O fisco, né, ele perde aquele direito de cobrar o seu crédito tributário depois que passou aquele período da prescrição. Normalmente 5 aninhos, né? Então, assim, tá decadente. Nós estamos agora, no ano 2025, faz as contas agora. Obras executadas, finalizadas antes de 31 de dezembro de 2019, estão decadentes. Cuidado, hein, gente? Não pode confundir decadência dos demais tributos com essa situação. Para esta situação aqui, a decadência começa a acontecer a partir do 1º de janeiro do ano seguinte. Então, o ano quando nós virarmos para 2026, as obras executadas ali em 2020 estão aí em período decadencial. E você acha que a Receita Federal vai deixar? Por que ela tá mandando as cartinhas no Brasil inteiro? Ó, regulariza a sua obra aqui, ó. Porque ela tá vendo que já vai virar o ano e tem muitas obras executadas neste país, neste período. Entendeu? Então é isso que vocês têm que tomar cuidado aí, beleza? Heraldo, sim, sou. Ah, tá vendo? Gente, eu não tô com vocês lá, mas a maioria eu vou gravando os nomes. Se tem uma coisa, ó, se tem uma coisa que a diretora lá daquela construtora de São Paulo, que eu trabalhei mais de 15 anos, mais não, quase já aproximando 15 anos, né? A Sueli Tavares. Ela fala, Adriana, se tem uma coisa de bom em você, é a sua memória. Você grava as coisas assim, ó, no minuto e não esquece. Lá pra mim, né? Lá na empresa, porque às vezes tinha assunto de 10 anos atrás, às vezes eles chegavam falando lá, aí eu, não foi assim não, foi dessa forma. Como não, Adriana? Faz tantos anos. Eu falo, mas eu lembro, eu tenho os documentos, eu tenho isso, aquilo, eu lembrava, eu sabia de tudo. Mas tudo bem, né? É memória, não tem jeito. Espero que Deus continue me dando essa memória boa. Mas então é isso, gente. A Thaís tá chegando. INSS de Obras. Ô, Thaís! Eu tenho a aluna Thaís também. É minha aluna também, Thaís? Vamos lá, Heraldo. Sou. Que bom, gente. Regiane, cobrar. Cobrar o quê? Quantos... então, Regiane, em relação a cobrar pelo valor, né, da aferição de obras, muitos alunos, quando ligam para mim, entram em contato comigo, né, para ver o meu curso, a primeira coisa aí, a maioria pergunta, Adriana, quanto você acha que eu posso cobrar? Eu falei, vai depender. Eu não posso falar para vocês quanto. Depende de que local que você está. Vai depender qual tipo de obra que você vai executar. É uma obra predial de 300 milhões, de 100 milhões? Você não vai cobrar R$1.500, né? Mas tá decadente. Mas mesmo assim. E a responsabilidade, se tiver algo ali, quando passar aquele período de 5 anos, a Receita notificada que é período de 5 anos.
E aí, você acha que eles não vão atrás de vocês aí se tiver alguma autuação e não concordar com aquela decadência? De repente você fez uma aferição de 15 milhões, 20 milhões, 50. Então vocês vão ter que avaliar o local, onde foi executada a obra, vão ter que avaliar qual a dificuldade e quais as possíveis consequências disso aí. Tem que avaliar o seu conhecimento, você tem que ter ali plena certeza do trabalho que você está fazendo para que você durma tranquilo nesse período aí de 5 anos. Então, assim, depende. Ah, você vai executar, por exemplo, você vai fazer uma aferição de uma obra de 50 metros quadrados, 70 metros quadrados, tá decadente? Poxa, não vai cobrar 10 mil reais, 5 mil reais da pessoa, é injusto, né? É claro. Então vocês vão ter que fazer isso, fazer esta avaliação. Onde vocês estão, quem está no município minúsculo, não é a mesma coisa de quem está numa capital, São Paulo, na capital BH. Então, e em relação ao porte da obra também. Então, tudo isso. Agora, ó, vou falar uma coisa. Eu participei, pelo menos quem são os meus alunos aqui, já sabe, né? Eu participei aí da FAIR, da Hotmart, agora recente, em agosto, em Belo Horizonte, na Expo Minas, né? 3 dias de evento. Participei em São Paulo também, da Hotmart agora, semana passada. E eu vou ensinar para vocês uma coisa que eu tô aprendendo com eles lá. Eu também aprendo, eu tenho que buscar conhecimento para ajudar vocês do outro lado, porque de uma certa forma, eu estou vendendo os meus cursos aqui na internet. Os alunos estão acreditando em mim. E eu tenho por obrigação de tentar fazer o máximo possível para poder e fazer com que vocês entendam este assunto. Então, isso serve de lição para qualquer pessoa que de repente não teve a oportunidade ainda de ir na Hotmart nesses eventos. Mas é o que eles falam. O importante que a gente tem que ter em mente, às vezes, não é nem tanto se preocupar num primeiro momento em relação ali ao valor do que eu vou cobrar. Eu tenho que me preocupar com o valor do que eu estou passando para aquela outra pessoa que, se comprou um curso da gente, a pessoa está precisando entender aquele assunto. Então, eu tenho por obrigação de estudar ao máximo, eu tenho por obrigação de fazer a coisa muito bem feita, para que a pessoa do outro lado ali que está precisando daquele material, daquele assunto, para que a pessoa entenda. Então, é isso. Às vezes não é nem tanto, né? Às vezes, eu aprendi lá, agora, neste evento, eu ainda fico pensando, poxa, será que eu estou cobrando caro pelo meu curso? Nesses eventos que eu fui, o meu curso, pelo meu conhecimento, pelo que eu já estudei, pela minha experiência, por ser especialista neste processo aqui, eu tô dando meu curso de graça e parece que tá caro. E tem gente que tá vendendo apenas um curso, aí 2 mil, 3 mil, e às vezes não estão se preocupando em passar aqueles assuntos lá corretamente, instruir, orientar dos perrengues, sabe, assim? Então, é isso. Tudo isso para te falar, às vezes não é neste primeiro momento, né? A gente tem que avaliar o contexto todo. Qual o conhecimento que você já adquiriu? Qual o conhecimento que você tem? Qual a garantia que você tem que você vai fazer aquele trabalho para aquele seu cliente e que ele, de fato, nesse período de 5 anos, vai poder dormir tranquilo e que não vai ter uma surpresa de uma notificação de um auto de infração por algo que, de repente, ele confiou aqui para executar para ele aqui no passado, vamos chamar de passado, e ele acreditou. E ele talvez não sabia que ia receber aquele auto. E depois, quero ver, ele que vai ser responsável. Então, eu acho que, em primeiro lugar, é isso que a gente tem que pensar antes da gente valorizar o nosso trabalho, né? Colocar o valor lá e tal. Mas fiquem tranquilos aí, para quem não é aluno aí. Não vou aumentar, não. Não vou... Se fosse para cobrar pelo que eu aprendi aí, o meu curso hoje tinha que valer uns 4, 5 mil reais pelo meu conhecimento, pelo que eu estou distribuindo. Mas não. Eu prefiro, eu tenho conhecimento, eu não me importo, vou manter esse preço que está aí, mas pode ter certeza que eu sempre procuro passar o máximo que eu consigo aí, para que as pessoas pelo menos façam o seu trabalho corretamente aí do outro lado. Beleza? Quem mais? Nossa senhora, por que o negócio não vai rodando sozinho? Eu vou ter que arrumar isso aqui, gente. É que também se for rodando, né? É que uma hora dessa, as coleguinhas, a minha sombra, como me disse o Érico Rocha lá no evento, vocês viram o vídeo aí? O Érico Rocha, ele me puxou a orelha, né, lá em São Paulo. Poxa, cadê a sua sombra que não tá aqui com você?
Você quer para delegar, você quer que alguém te auxilie aí do jeito que você é? E cadê sua sombra? Eu não tô vendo ela aqui. Ela tá aí atrás de você? Já foi até engraçado. Vocês viram? Tá aí, viu, no Instagram. Aí eu tô assim, não, minha sombra não tá aí, então, né? Então, tem que criar uma sombra para socorrer. Mas foi um barato. Mas é isso, gente. Então, quem mais? Regularize. Edificações entrou também, tá aqui. Quer dizer que cobrar pelo nosso trabalho, quero dizer. Ah, então beleza. Regiane, acho que eu já respondi até demais, que eu falo demais da conta, né? Deixa eu deixar vocês perguntarem e eu responder, né? Maria Aparecida! Chegou a Maria Aparecida. Essa aqui é o meu chulezinho. Essa aqui tá grudada no meu pé, viu? E não tá adiantando comprar aí os talcos, essas coisas não, que agrudou no meu pé, o chulé. Mas essa aqui vai longe, viu, gente? Eu sempre falo, todos os lugares que eu estou, esta é minha aluna, Maria Aparecida aí. É mineira, né? Então, todo lugar que eu tô, ela tá atrás. Mas ela já tá aprendendo pra caramba aí com esses assuntos, né, Maria Aparecida? Quem mais? Arquitetura. Gente, mês de óculos, né? Essa luz aqui na minha cara eu não tô enxergando direito não, viu? Aqui é Cleuzinha, é isso? Desculpa se eu estiver falando errado, viu, gente? É que fica muito pequenininho e aí eu não consigo, né? Regularize. William, começou a me seguir. Ô, William, seja bem-vindo. Deixa eu ver se eu vou... Deixa eu ler aqui de pertinho, gente, do céu. Vou ter que achar aqui. Eu pedi a alguém que também me indicar aí o oftalmologista para operar as minhas vistas para eu enxergar direitinho, sem precisar de óculos. CNO, dúvida. Um lote onde tem 3 edificações decadentes comprovados por habites. Beleza, já é um bom indício, né? O lote está em nome de uma pessoa, mas cada edificação foi construída por cada CPF. Fazer um CNO coletivo ou um CNO para cada? Depende, né? É William Costa, é isso? Vou te chamar de William, não sei se é W Costa, mas depende. Abriram aí uma instituição de condomínio? Porque se for na própria Instrução Normativa 2061 do CNO, tem essa situação lá, né? Onde vocês, de repente, constituem uma única inscrição, no caso, no nome do condomínio, e se cada condômino ali for assumir a sua responsabilidade pela construção, aí cada um tira um CNO e atrela naquele CNO lá do condomínio. Como você não citou, eu não sei. Então, precisa ver isso direitinho. Ou para ver se, de repente, não vai se enquadrar em obras em nome coletivo, certo? Porque aí é diferente, obra em nome coletivo, né? Com aquele vínculo lá no cadastro CNO. Que aí você vai lá, coloca um como responsável, né? Que estiver dentro do pacote, vamos chamar assim. E depois os demais entram como corresponsáveis. Então, você precisa olhar direitinho o que foi feito aí para poder saber onde que você vai se enquadrar. Beleza? Advogada, deixa eu ver. Bianca, acho que é Bianca. Chegou também, seja bem-vinda. Andréia, seja bem-vinda também. Acho que o Costa, vou chamar de Costa, porque eu não sei o seu nome, pode ser Weber Costa, William Costa, continuação. Ou fazer o CNO somente no nome de pessoa que foi emitido o habites. Depende. Por isso que eu falei, né, para você anteriormente aí. Você vai ter que ver que situação que é dessa obra. O que o projeto está dizendo? O que está dizendo no alvará? Você tem que avaliar a documentação toda, não é só habites, né? O que está dizendo o projeto? O que está dizendo o alvará? Quem são os responsáveis? Outro detalhe, gente. A própria Receita Federal já me respondeu várias vezes. O responsável pela inscrição do CNO é o executor da obra. É quem vai desembolsar os recursos, quem vai executar a obra, quem está registrando funcionário. Estes são os executores. Estes são os responsáveis. Está lá no artigo 5º da IN 2061 também definindo quem são os responsáveis pela execução da obra. Beleza? Chegou a Leide. Leide também é minha aluna. Tenho quase certeza. Se não for, mas parece que eu acho que eu tenho um aluno com esse nome também. Boa noite, Maria Aparecida. Quem é Guarino? Maria Aparecida, sim.
Vidal, Vida Consultoria, quem mais? W Costa é o Everton. Adriana do céu! Só Jesus na causa com a Adriana, né? Não tem condomínio. Então, tá com cara de ser obra em nome coletivo, né? Então você vai ter que ver, porque assim, se são várias pessoas, vamos supor, tem um terreno, vamos juntar várias pessoas, você vai ver, viu, Everton, é que você é novato, não tem nem uma semana ainda, você só viu o CNO, você não viu o resto da problemática do processo, né? Então, vamos supor, você vai ver aí, que eu ainda vou falar, em relação à execução de obras aí em nome coletivo, onde você tem que ver como funciona. Quando é uma obra em nome coletivo, juntam-se várias pessoas físicas. Aí elas resolvem construir alguma obra, algum empreendimento. Beleza. Vai pegar, vai abrir o CNO, inscrição, obra em nome coletivo, pega o nome de uma ali e põe os demais como corresponsável. Cada um vai fazer o seu cadastro. Tem que ir lá no Gov.br, tem toda uma história, né? Para poder validar ali, senão não tira a inscrição. Ah, Adriana, mas vai fazer uma obra em nome coletivo, vai misturar. É a responsabilidade de pessoa física e jurídica. Tem outra história, que aí é a jurídica, que é a responsável e os demais entram como corresponsável. Então, pelo que eu estou deduzindo da sua pergunta, tá com cara de ser uma obra aí em nome coletivo. Entendeu? Vida Consultoria. Quem mais? Fabi Regis, é isso? Seja bem-vinda também, gente. Pode ir perguntando. Tô aqui para responder o que vocês precisarem saber. O som tá legal? Tá entendendo bem? Acho que sim, né? Tá verdinho aqui o meu negocinho. Vamos lá. Aproveitem. Estaremos aqui, hein, gente? Todas as quintas-feiras, às 19 horas. Claro, se caso acontecer alguma coisa e eu não puder participar, a gente passa o comunicado. Mas a nossa programação agora, segunda-feira no YouTube, 19 horas. Terça-feira é sagrado para os meus alunos, é a mentoria dos alunos. Quarta-feira, estamos aqui definindo que vai ter algumas modificaçõezinhas na quarta-feira. Quinta-feira eu tô aqui com vocês. Sexta-feira não dá para falar mais, que aí a voz já foi embora. Mas é isso. E aí, mais alguma dúvida? Vamos que vamos. Kitnets de Tatá entrou. Seja bem-vindo. Bem-vindo, bem-vinda. Não sei quem tá vindo, quem tá chegando. Seja bem-vindo. E aí, gente? Mais alguma dúvida? Eu acho que o pessoal ficou tão assustado, né, que todo mundo foi jantar. Falou, não quer saber desse negócio mais não, muito sério, muito complexo esse negócio de regularização de obras aí no Brasil. Não, gente, é só aprender que vocês vão conseguir regularizar e fazer qualquer tipo de regularização de obras aí. Eu garanto para vocês. Tem que estudar. Não pode fazer de qualquer forma não, que vão dar sérios problemas aí, hein? Isso eu garanto também. Porque só chega rolo aqui pra mim o dia inteiro. E pior que eu não consigo, né? Executar o trabalho de tanta gente que chega aqui. Dona Adriana, mas pelo amor de Deus, eu preciso. Eu não tô achando outra pessoa. Eu falo, mas eu também não consigo. Tem muita coisa, muito trabalho, muita gente. Como é que eu faço? Mas é isso. Vamos lá. Será que eu tô travada ou é porque ninguém quer questionar nadinha? Ó, nós ainda vamos conversar um pouquinho mais aí, viu? Daqui a pouco, sobre esse fator de ajuste. Eu não aguento mais ouvir essa palavra fator de ajuste na minha vida. Eu acho que eu tô tomando raiva já, até. Mais ou menos. Na verdade, gente, poxa vida, né? Obrigado pelos esclarecimentos. Como cada pessoa construiu cada casa separada neste lote, eu entendo que cada um é responsável por sua obra. Ô, Costa, sabe o que pode ser no caso aí?
casas germinadas. Como é que essas casas são juntas? Estão todas no mesmo terreno? Se você olhar na Instrução Normativa 2061, tem a parte que se refere também a casas germinadas. Tá dando a entender que seria poderia ser isso também, tá? Então, dê uma olhada, por favor, porque a situação de casas germinadas, ali também, se cada um assume vão construir várias casas no mesmo lote e cada um está assumindo a sua responsabilidade, provavelmente é porque vai depender da documentação, o que está sendo determinado. Mas, neste caso que você está falando, parece que então está indo para casas germinadas. Se cada uma vai ter uma numeração, tem que olhar isso, né? Porque se é um terreno único, todos vão estar dentro do mesmo... Aí é condomínio. Agora, se cada uma, de repente, vai fazer, cada uma vai ter uma numeração, cada um está arcando com o seu custo da construção, eu acredito que aí vai enquadrar mais corretamente em casas germinadas. Aí cada um pode ter a sua inscrição no CNO. Tem que olhar se não é isso aí, tá na IN, tá? Mas a hora que você passar o curso todo, é vocês que vão ter que analisar bem a situação do que está acontecendo naquele contexto daquela obra que vai ser regularizada. Se não, vai difícil, né? Você tá vendo? São várias situações. Pode ser obra germinal, pode ser em condomínios, pode ser obra em nome coletivo, pode ser obra própria, né? Então, assim, vai ter que analisar tudo. Heraldo, sem dúvidas, ainda, pois não comecei a estudar. Pretendo avançar nesse final de semana. Aproveita, né? Eu sei que não é fácil. Muita gente fala assim, Adriana, gente, não vou nem falar muita gente, mas deixa eu já contar um caso, aproveitar aqui, né? Eu, nestes eventos que eu fui agora da Hotmart, tal, etc., fui lá como convidada, inclusive, né? Não paguei pra ir lá, não, convidada. Aí, gente, moral da história. Eu achava que esse meu jeito de falar, esse jeito de expressar, que eu fico até com vergonha às vezes, né? Eu tô no caminho certíssimo. Então, é o que eles vão validando, por isso que é legal, né? Porque falou, olha, se você consegue se expressar desse jeito, você tá sendo natural. Você tá expandindo, você tá passando para as pessoas e as pessoas entendem o que você tá falando. Você não pode ficar lendo, né? Vai ficar lendo lá os slides, ficar lendo isso. Não, ninguém vai entender isso, não. Então, seja você mesmo. Então, vou continuar sendo assim, não tem jeito não. Mas, beleza. Então, é isso aí. Estuda bastante. A Adriana vai ficar berrando nas suas orelhas. Mas abaixa o som aí. E aí você vai entender o que eu tô falando. Não entra como geminada. Pois é um lote muito grande, onde cada casa está separada, onde cabe um... então, ô Everton, você vai ter que verificar direitinho. Por que tem esse monte de casa num terreno só? Tá com cara, então, porque senão a gente vai ficar dançando. É condomínio? É obra em nome coletivo? Ou é obra germinada? Ou é de um proprietário único? Então, assim, vai precisar avaliar o que está sendo feito de fato, né? Vai ter que ver o que está sendo... igual você falar, é um condomínio com 3 casas. Pertence a quem? O projeto, como é que está o projeto? Cada um tem um projeto, né? Então, cada proprietário aí está com um projeto. Ou um projeto único para as 3 casas. O que essas demais pessoas têm a ver com essas casas? A quem pertence? Vai ter que avaliar tudo. Não tem jeito. Você vai entender no curso. Você está chegando agora, tem uma semana que você está aqui. Mas, assim, o que eu quero dizer para você, e para todos, né, que estão aqui, é assim, antes da gente fazer qualquer tipo de regularização de obras, antes de mais nada, nós temos que entender o contexto. Nós temos que pedir todas as documentações para fechar, de fato, todo o raciocínio e saber o que vai ser feito. E ali a gente vai e faz o cadastro de acordo com as informações. Então, tá estranho. 3 casas no mesmo terreno? E são para proprietários diferentes? O que esse proprietário tem a ver com esse terreno? Se não é um condomínio? Um condomínio para morar, 10 famílias, 20, 30, 40. Então, assim, você já falou que não é condomínio. Não é obra aí com vínculo aí também, né? Com obra em nome coletivo. Não é isso, mas o que é então? Tem que ter uma definição. Vai ter que verificar nas documentações, na RT, no projeto, alvará, tudo.
para poder definir e fazer a classificação correta, senão não vai ter jeito. Entendeu? Não é fácil não, filho. Mas você vai ver que não é fácil. Estudando aí você vai aprender, mas é difícil. Geminada. Marconde, seja bem-vindo. Quem mais? Raíssa, Josiane, Cipriano. Ó, Cipriano, eu conheço um sobrenome Cipriano de São Paulo. Ronaldo Cipriano. Deixa eu ver da Josiane. Fiz uma aferição parcial hoje com aplicação do fator de ajuste. Beleza? Vai aplicar mesmo. Mas a CND ou a CNEP, não, a CPED, não foi emitida. Aparece a mensagem: não existe liberação ou CND ativa. Como consultar se teve algum erro na aferição? Então, Josiane, o negócio é o seguinte: se você fez uma aferição parcial, eu tô achando estranho o que você tá falando, né? Que na CP, na verdade, se é uma aferição parcial, se não tiver nenhuma pendência, pode ser que de repente você tenha feito uma aferição parcial e talvez tenha débito lá do E-Social, que o pessoal está regularizando, mão de obra e atraso, não sei se é o seu caso. Mas eu tô te dando uma dica. Muita gente que está indo lá, vai lá, pega as remunerações de MEI autônomo, corre lá, faz, põe no E-Social, gera DCTF web, transmite e deixa o débito lá. E depois vai do outro lado, a remuneração aparece dentro do zero, você pode fazer parcial ou total, beleza, você vai conseguir fazer a aferição. Mas o que vai acontecer? Se aquela situação do débito que está lá não foi regularizada, provavelmente está como pendente aí. E você não vai conseguir emitir nem a positiva e nem a negativa, né? A CND. Então tem que ver. Dentro aí, quando você faz a aferição, dentro do próprio local onde está o zero, põe lá consultar a aferição. E tem lá a situação onde você consulta o relatório de apoio. O relatório de apoio é igual aquele que a gente consulta da situação fiscal aí no ECAC. E vai aparecer ali qual que é a pendência. Então você vai ter que verificar isso aí para poder identificar onde que está o problema, né? Agora eu vou falar o seguinte: cuidado, a aferição parcial, gente, eu sempre aconselho, por todo o conhecimento que eu já tenho neste processo, a ser realizada apenas se houver a necessidade mesmo. Se de repente está precisando daquela CND parcial, por algum motivo, porque obras que vão demorar 1 ano, 2 anos, não há o porquê de ficar fazendo parciais, né? Essas parciais, na minha visão, tá? Minha opinião, minha visão, são mais para quem vai ter obras que vai levar mais tempo, 4 anos, 5 anos, porque não tem mais prescrição. Não é que eu sempre faço essa observação, porque tem gente que já me criticou na internet. A senhora tá falando que não tem mais prescrição tributária? Você tá doida? Eu tenho 30 anos de área tributária, estudei 3 anos concurso de auditor da Receita, 25 Constituição Civil, palestrando de curso pro Sinduscom lá 2020, 2024, você acha que eu não sei o que eu tô falando? Quando eu tô falando prescrição neste processo, é porque a Receita vai notificar antes. Ela vai mandar o comunicado, o aviso para ir lá regularizar aquela obra que está caindo em período decadencial. É isso que eu quero dizer nessa situação nossa. Então tem que tomar esse cuidado, né? Então muito cuidado. Tem necessidade mesmo de ficar fazendo parciais? Porque se vai fazer parciais, ainda tem que se atentar a outros detalhes. E o crédito daquela aferição anterior que você já pagou? Da parcial? Você está fazendo o processo certo? Como é que vai ser o próximo? Você vai aproveitar aquele crédito anterior? Como é que vai ser? Tem que entender todo o processo, né? Certo? Quem é? Rosaic Klops. Pera um pouquinho que eu já te chamo. Pera aí. Entendeu, Josiane? Alessandro, seja bem-vindo, Alessandro. Teodoro também entrou, seja bem-vindo. Guilherme entrou, seja bem-vindo, Guilherme. Tenho regularizado imóveis na prefeitura e entrego o habits para o cliente. Quando o cliente chega no cartório, né, que é o CRI, Cartório de Registro de Imóveis, para averbar, eles exigem a CND e eles não conseguem averbar por não ter, com certeza. Ô Everton, você vai entender aí no curso muito bem, a hora que você estudar bastante, você é novato, tem só uma semana, nem uma semana, né? Tem só uns 3 dias. Mas, você vai entender bem no processo. É claro, né? Então, assim,
A Receita Federal, quando criou este processo, tá na instrução normativa do CERO, essa informação. A Receita Federal, eles passaram essas responsabilidades de ter que apresentar a certidão junto aos cartórios para averbar lá os imóveis, né? É como se estivesse passando ali uma responsabilidade para o cartório de fiscalizar aquelas aferições. É isso que foi feito. No entanto, que tem alguns estados que já conseguiram liminar, igual Minas Gerais. Tem mais 2 estados, não lembro de cabeça agora, que conseguiram uma liminar. Para não ter aqui, eu falo tanto que aí já vai até ficando dessa solução. E para não ter que apresentar a CND para averbar imóveis. Algumas situações já nem está cobrando. Mas, regra geral, nós temos, né? Não lembro o número de municípios de geografia, sou péssima. Mas parece que é 27, não sei, né? Então, olha a quantidade de estado, município não, estado. Município 5 mil e... Deve estar 5.400 tantos municípios no Brasil. É estado. Então, é por estado. Até hoje, apenas uns 2 que dispensaram, acho que 3, né? Que dispensaram a entrega da CND para averbar em cartório o determinado tipo de imóvel, né? De predial aí que cabe a averbação. Agora, naqueles que tem que apresentar, não tem jeito, gente. É claro. Primeiro, vai construir, qual que é o passo inicial? Instrução normativa 2061, artigo 18, até 30 dias do início efetivo da obra, para você abrir a inscrição do CNO. Depois, cadê o alvará? Cadê o projeto aprovado, né? Cadê a RT? Cadê o alvará de execução da obra? Cadê o ABITS? Gente, isso envolve várias documentações nesse processo. Aí depois você vai lá, tem que tirar a CND da Receita Federal para poder levar no cartório junto com esses demais documentos e poder averbar o imóvel. Então não tem jeito. Adriana, mas e nesses estados que você falou que não estão exigindo mais a CND para averbar? Então não preciso me preocupar em regularizar minha obra? Eu disse isso aqui por acaso? Não. É claro que é obrigado. A CND da Receita Federal, a regularização de obras é Receita Federal, é federal. O cartório só está fazendo um papel de fiscalizador da Receita Federal. Por isso que exige a CND. Agora, então vocês têm que tomar esses cuidados, né? Para poder verificar, fazer este processo todo certinho aí. E tem que fazer, não tem jeito. Que seja de obra decadente, que seja de obra não decadente. Cuidado, é o que eu falo, cuidado com obras de pessoa física, tem que entender as regras. Obras de pessoa jurídica, igual eu falei, contabilidade regular, aferição indireta, cuidado, não negocia mais esse negócio de negociar com terceirizada. Eu vou te fazer um precinho de acordo, não vou registrar ninguém, acabou. Você vai ficar com prejuízo lá de cá, será que vai ser vantajoso? O desconto que você vai ter de lá em relação ao que você vai ter que pagar de cá numa aferição da sua obra? Então, assim, são muitas responsabilidades. E é por isso que eu falo para vocês, gente, não é um processo tão simples quanto parece. Tem que se especializar para entender, para se tornar aqui a sombra da Adriana. É o que o Érico Rocha falou. Você precisa arrumar a sombra aí. Então, não tô falando, não é eu não tô mentindo não, hein? Adriana, você acha que o Érico Rocha, o maior responsável pelo marketing do nosso Brasil, ia falar com você? Tá aí no Instagram os vídeos aí, vem aí ele conversar comigo. Então, né? Então, cuidado. Beleza? Josiane, obrigada. De nada, Josiane. Isso está bem comum. Pessoas que constroem casas em lotes grandes, onde eles não têm documento e comprou de boca, aí ferrou, né? Por isso que eu já te falei. Então, por isso que eu já apontei para você N possibilidades e que, de certa forma, eles que estão fazendo as coisas erradas. Aí não tem como encaixar em nenhum dos lugares, né, Everton? Aí é complicado. Quem mais? Isso aconteceu neste caso, onde fiz a regularização e entreguei o ABITS. Uma pessoa tem o lote no nome, mas os outros parentes compraram partes lá, mas... agora você vai ter que ver com eles, Everton. Então, assim, eu sei que é uma situação complicada, mas, presta atenção aqui e aprenda com o meu toque. Para você poder depois chegar e contra-argumentar com eles, você precisa entender o processo todo de regularização de obras, né? Então, assim, eu não sei até onde vai o seu conhecimento nesse processo, como você está chegando, pelo menos para mim, para Adriana, fazendo parte do nosso grupo, você está chegando agora, essa semana.
Então, não sei se você tem conhecimento suficiente também para você poder chegar lá depois e contra-argumentar com eles. Ó, você vai ter que fazer assim, isso tá errado, vai ter que ver como é que vão regularizar isso, aquilo. Senão, não vai, você não vai conseguir. De repente, você pode se complicar por aí. Escuta a professora, eu tô puxando sua orelha. Você tá começando agora o ano letivo. Você senta na minha primeira carteira lá. Vai estudar todo o assunto aí para você entender, para você saber como é que você vai lidar com essa situação. Senão você tá complicado. Até então, meu serviço finaliza na parte do ABIS. Mas decidi fazer o curso para fazer o processo perfeito. Foi o que eu acabei de falar. Então, ó, primeira carteira. Adriana, de tanto você falar para os alunos primeira carteira, já tá todo mundo na primeira carteira, tá cheio. Vai lá, pergunta pro coleguinha, você já entendeu bastante? Vai lá para trás, deixa eu ir pro seu lugar, pelo amor de Deus, eu preciso aprender. Beleza, gente? É isso que vocês têm que fazer, não tem jeito, né? Tem que estudar bastante. Eu também tô metendo as caras esses anos todos aqui, estudando dia e noite. E olha que ainda tem coisas que às vezes eu não sei, porque as normativas, elas não são tão claras, né? Estas normativas CNO e SERO, eu mesma tenho que consultar aqui, né? O Fale Conosco quase que diariamente, porque tem muitas informações que acontecem no dia a dia que não foram previstas nas normativas. Então, assim, a gente vai ter que ir correndo atrás. Mas um dia, se Deus quiser, tudo vai se normalizando aí, né? E vocês vão se tornar grandes especialistas aí, pode ter certeza disso. Porque com a Adriana aqui, vocês já viram, eu não engano ninguém. Eu sou muito honesta e eu tenho que puxar a orelha, eu vou puxar, tenho que chamar atenção, eu vou chamar. E assim vocês vão aprendendo. Então, vamos lá agora. Jefferson, boa noite. Gente do céu, já tá terminando. Faltam 9 minutos para terminar a nossa live. Jesus. Alessandro. Adriana, você acha uma boa estratégia construir minha primeira obra como pessoa física? Contratar um MEI para pagar apenas o patronal e os demais colaboradores trabalhadores avulsos, pagando INSS e IR? Alessandro, na verdade, é assim, ó. Nas obras, eu estou deduzindo, né? Igual você falou, obra de pessoa deduzindo, a Adriana falou que é obra de pessoa física, presta atenção. Então, assim, como é uma obra de pessoa física, normalmente, o que vocês têm que se atentar é o seguinte: a pessoa física, quando ela está executando, né, uma obra e ela vai trabalhar com MEI autônomo, o que vai ser pago? Vai para tributar os 20%, que é um encargo de fato do contratante, que é o dono da obra, né, que está contratando o autônomo e o MEI, vai pagar os 20%. No caso do MEI, é claro, somente os 20% o custo do contratante. Do autônomo, dependendo do que ele vai ganhar, mesmo sendo contratado pela pessoa física, dependendo do salário, pode ser que de repente sim venha atingir a tabela progressiva do imposto de renda. Aí vai pagar, o contratante vai pagar os 20% patronal, que é o encargo ali do contratante, mas o imposto de renda já é descontado do trabalhador. Então, tem que verificar direitinho para ver, né? Agora, quando vocês forem trabalhar com obras de pessoa jurídica, não leve esse meu conceito aqui à risca, não. Pessoa jurídica, quando vai contratar MEI, o autônomo, MEI jurídica, trabalhar com MEI, ou a física, o raciocínio é o mesmo, é os 20% patronal. Mas quando a jurídica vai contratar autônomo, já muda de figura, tá? É os 20%, é tabela progressiva, pode ter incidência, talvez de ISS, dependendo, e envolve outras coisas, tá? Retenção do INSS do autônomo, então tem que tomar esses cuidados aí. Mas a sua pergunta é apenas aí da pessoa física, né? Tá entrando o Júnior. Lúcia Bortolo, não tô conseguindo ler direito, não, mas seja bem-vinda, Lúcia, de qualquer forma. Entenderam aí, gente? Estamos quase indo para a reta final. Quem mais? Alessandra. Mas governo aprovou isenção até 5 mil, mais ou menos. Não está definido, né? Tá aí ainda. Aprovou mais ou menos. Ainda tá, não bateram o martelo 100%, não. Então, tem que ficar só atento. Tá na fase mesmo. Tá tudo sendo discutido agora, né? E
Não sei o que vai acontecer, não. Diante do que tá, essas... deixa pra lá, Adriano, vai comentar, não. Mas assim, não sei. Vamos aguardar a fase final aí pra gente ver o que vai definir. Claro, tiver dentro da tabela desse limite, né? Pode até ser que talvez o que o autônomo vai ganhar, de repente, não vai atingir. Agora, só que tem um detalhe. Eu não sei. Tá bem confuso. Tudo tá acontecendo aí no país nesses últimos tempos, né? Mas não sei. Porque assim... não dá pra fazer comentário. Tem que ficar quieto. Mas beleza. Vamos lá, gente. Lúcia já tá aqui. Júnior tá aqui. Quem mais? Mais algum questionamentos? Temos 5 minutinhos aqui, gente. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou descansar um pouquinho, porque eu tô morta, tô um bagaço. Eu não tô lá no grupo ainda, tô um pouquinho afastada, mas eu tô aqui, tô preparando um monte de coisa, slide, isso, aquilo. Logo, logo eu chego com surpresa lá para os alunos, né? Mas e aí, mais alguma dúvida? Tem muita gente aqui. Progemarques entrou. Estou à disposição, gente. Pode perguntar o que precisarem aí. E outro detalhe, hein? Lembrando, quem não puder participar das lives aqui nas quintas-feiras, me seguem lá no YouTube, @FerreiraWA, vai me achar. Hoje lá no YouTube eu já tenho mais de 61 mil inscritos lá também, né? De alunos da Hotmart, só do curso Combo eu já tenho aí praticamente uns 700. No total de aluno, que tem outros cursos individualizados, aí chega nos 900 já quase, né, praticamente. E estamos aí. Estamos aqui no Instagram, em todas as redes sociais, né? Então é o que eu falei. Vamos aí, porque agora o meu intuito é passar as informações o máximo possível, treinar o máximo possível de pessoas nesse Brasil aí, para entender sobre este processo de regularizar obras, né? E vamos juntos. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Claro, é evidente, né? Todos aí estão contribuindo, estão aqui comigo, numa hora 10, às vezes estão aí cansados, né? Às vezes gostariam de estar aí descansando, tá aqui ouvindo a Adriana falar essas coisas aí sérias, né? Mas é bom, gente. É um meio também, né? Muitos municípios, às vezes não tem mão de obra ainda qualificada. Como eu falei para vocês, eu acho que a gente já vai mais pro final agora. Como eu falei para vocês, eu dou treinamentos, eu dou treinamentos para as construtoras aí do Brasil. Vocês não têm ideia, que eu não vou ficar falando nome de construtoras aqui, a gente tem que ter ética, né? Mas, construtoras mais gigantescas ao extremo, já palestrei, 30 pessoas lá dentro, diversas outras construtoras, treinando, ensinando como regularizar uma obra de infraestrutura, como regularizar uma obra predial. Então, faça aferições também aí, Brasil inteiro, né? É o que eu falei, tô aqui com os alunos, é isso, é aquilo. Então, assim, eu tô praticamente envolvido o tempo todo nisso aqui. Mas é o que eu falo, temos que ter dedicação. Cada um que vem, liga para mim, que manda mensagem o dia inteiro no meu WhatsApp, Adriana, eu preciso, eu tô procurando, eu vi a senhora aqui no YouTube, eu vi a senhora no Google, eu vi a senhora aqui no Instagram, eu preciso, eu tô desesperado, me ajuda, tal. Então, Adriana, é claro, eu tô ganhando os meus recursos pelo serviço que eu tô prestando para todos, mas pode ter certeza, gente, eu, em primeiro lugar, é o que o povo fala, né? Não sei se vocês acreditam em signo, né? Mas procuram saber. Virginiano. O virginiano, eu sei que é crica, é encrenqueiro, mas por quê? Perfeccionista, gosta das coisas muito certas, não gosta das coisas erradas. Então, assim, por isso que eu me desdobro ao máximo para tentar fazer uma coisa da melhor maneira possível, porque o meu intuito aqui, é claro, é vender os meus cursos, mas o principal aqui, maior do que tudo, é fazer com que você do outro lado entenda. Então não é só vender o curso e virar as costas, entendeu? Pronto, acabou. Não, eu busco, eu vou ali, busco informação, vou atrás, estou estudando, estou isso, aquilo, para poder chegar ali o tempo inteiro e conseguir ajudar. É o que eu falo com meus alunos. Às vezes eu dou uma sumida lá do grupo, eles devem falar, meu Deus do céu, cadê a dona Adriana, cadê a professora? Mas pode ter certeza que eu não estou aqui dormindo.
Eu tô indo por outros caminhos, buscando aquilo, uma forma de melhorar, de atualizar, fazer isso, fazer aquilo. Mas o material tá lá. E o material eu sempre procuro fazer da melhor forma possível para que os alunos entendam e se tornem grandes especialistas aí no Brasil e aprendam a regularizar essas obras corretamente, né? Fazer para não ter problemas e, é claro, vão acabar ganhando mais renda extra. É um trabalho que o Brasil inteiro sempre vai precisar, né? Sempre vai ter obras para regularizar, que sejam obras prediais, obras não prediais, o tempo todo vai ter obras aí para regularizar e a Receita Federal não vai mais deixar cair em decadência. Então, se especializem, procurem entender bem o processo, fazer a coisa certa aí, que vocês vão longe também, tá bom? Agora eu vou ter que sair. Quem é? Rosário, deixa eu só ver aqui finalizando. Pediram para participar do seu vídeo ao vivo. Jesus amado, vou ter que voltar lá correndo. Olha, eu falo demais, tá vendo? Alessandro, eu vou lá rapidinho. Peraí, Alessandro. Ainda estou fazendo o curso senior. Afinal, tenho o fator de ajuste até 50 do fator de ajuste com PF. Por que vira PJ para construir casas para vender? Não entendi direito, Alessandro. Você é meu aluno também? Você está fazendo meu curso? Ainda estou fazendo o curso senior. Afinal, se tem o fator de ajuste até 50, o fator de ajuste de pessoa. Por que vira PJ para construir casa? Peraí, ou porque virou, não entendi direito, mas vamos lá, vou tentar aqui, qualquer coisa você me corrija, por favor. Na verdade, Alessandro, é assim, ó, esse percentual que você está citando de 50%, na verdade, é porque assim, para a aplicação do fator de ajuste, para as obras que têm a metragem até 350 metros quadrados, o contribuinte, né, o executor da obra, ele precisa ter no mínimo de remunerações de empregados, de colaboradores, e é o que eu falo nos meus cursos. Não interessa se é MEI, autônomo, mão de obra própria ou veio de terceiros, não interessa. Tem que atingir no mínimo 50% daquela metragem daquela sua obra, né, para obras até 350 metros quadrados. Para obras acima disso, tem que atingir no mínimo de remuneração 70%. Então, vocês têm que atingir esses limites de mão de obra para que seja aplicado o fator de ajuste para as obras de pessoa física. E lembrando, requisito, não pode ter ali, não pode deixar de entregar um único mês da DCTF, da DCTF mensal. Um dos requisitos é a entrega ininterrupta. Adriana, minha obra ficou parada 3 meses, agora não atingiu o fator de ajuste aqui. Fiz todos os meses, mas de repente você ficou um mês apenas sem ter mão de obra, não paralisou aquela inscrição do CNO e depois reativou, já perdeu o fator de ajuste. Perdi meus créditos? Não, eles vão ser abatidos, mas em outro local e não vai ser aplicado o fator de ajuste. Por isso que tem que entender muito bem esses processos. Agora eu não estou entendendo bem só quando você falou, porque a PJ eu já até expliquei, a PJ não se aplica fator de ajuste. A PJ é contabilidade regular ou aferição indireta. Certo, Alessandro? Você é meu aluno? Vai aprender, você vai entender tudo. Essa vida ainda vai te matar, continua linda. Essa vida ainda vai te matar, continua. Jesus amado. Uai, que Deus me abençoe para me dar a garganta, me dar a voz, para eu continuar aqui. Porque pode ter certeza, eu estudo direto, estamos aqui estudando bastante aí para ir ajudando vocês. Obrigada. Dani, oi Dani. O pessoal tá chegando agora, gente, mas eu não aguento falar mais não, Jesus amado. Quem que é agora? Rose? Participar de seu vídeo. Eu vou liberar a Rose. Sara, você tá atrasada, hein? Eu já tô indo embora, minha filha. Já tô cansada. Alessandro, sou a Alessandro. Tá entendendo o curso aí? Como é que tá? Explica pra mim. Entrei e falei, não, gente, eu vou arrancar as orelhas de vocês. A maioria tem uma semana que entrou no curso aqui gigantesco da Adriana. Vocês estão achando que vocês já vão sair fazendo aferição de obra. Não faz isso, eu aviso pra vocês. Quando vocês me mandam uma mensagem que tá procurando meu curso, eu falo, o meu curso não é um curso que você vai aprender em uma semana. Eu não falo isso pra vocês.
Tem que estudar, pelo amor de Deus, senão vocês vão se complicar na vida aí, gente. Você tá rindo, né, Alessandro? Caso não é de rir, não. Teórico CNO já terminando. Já tá começando. Tá começando. Já entendeu a teoria, já viu a gravidade do problema, né? Vai pra prática agora, faz favor, hein? Vou fazer prova aí pra vocês. Qualquer dia desse eu vou adotar. Ó, eu tô aprendendo um monte de coisa diferente desses eventos, viu? E é pra aplicar pra vocês. Eu vou começar lá, de repente, criar um mecanismo aí de fazer prova, viu? Pros alunos lá, de fazer umas lives, fazer umas provas, colocar os questionamentos, chamar vocês pra responder. Ah, eu não ia contar, acabei falando. Mas tudo bem, mas tem mais coisas. Eu não tô sumida à toa, não. Karma que eu tô aqui. Nós vamos melhorar muito esse assunto nosso. Entendo tudinho. Então, beleza. Artigo 5º, responsável pela inscrição do CNO. Mas beleza, vamos lá. Vamos aceitar aqui. A Sara sumiu. Vamos lá, Dani. Dani, você quer participar, Dani? Pera aí um cadinho. Mas, ó, não posso ficar mais tempo, porque a gente tem um limite, né? E também aí, aí a minha voz não aguenta, né? Para fazer depois live semanalmente, todos os dias. Jesus amado, vamos lá. Que você... Ô, Dani, mas fala pra mim, o que você tá querendo aí? Você acenou pra Dani, como é que eu faço agora? Pera aí. Entrar na live. Oi? Alô? Eu dei o comando aqui para aceitar você. Aline, tá chegando a Aline também, Constantine. Alô, eu dei o comando, só se estiver bloqueado aqui o meu Instagram e não vai deixar você entrar ao vivo aqui comigo. É culpa da Sara. O Padilha e tal, gente. E aí, não aceitou por quê? Deixa eu voltar no anterior aqui que ela tinha convidado. Pera aí. Deixa eu achar aqui. Ixi, muita gente, né? Muitas conversas, não tô achando, não. Aí. Alô? Oi. Uai, deu não, gente? Pedidos para participar. Rosa. Rosa Camargo Lopes. Oi, Rosa. Já deu o comando aqui. Eu acho que talvez aqui para mim pode ser que esteja bloqueado, né? Como eu fiquei muito tempo sem fazer lives no Instagram, eu vou fazer o seguinte: amanhã eu vou pedir aqui para as meninas, né, para verificarem aí direitinho, para ver se tem alguma parametrização aqui que impeça, né, as pessoas entrarem ao vivo na minha live. Mas na próxima quinta-feira nós estaremos aqui. Então, ó, segunda, lembrando, hein, gente? Segunda-feira, 19 horas, mesmo os meus alunos, é muito importante, né? Que vocês procurem participar aí, onde eu estiver, né, nessas lives todas, porque sempre surgem pessoas de diversos lugares, são dúvidas diferentes, né? Assim vocês vão conhecendo mais, né, mais assuntos específicos, outros casos, outras dúvidas, principalmente aí para quem vai querer trabalhar com esse processo, regularizar obras de infraestruturas. Aparecem diversos tipos de obras que vocês não têm nem ideia, obras prediais, obras de todo tipo, né? Então, procurem participar onde a gente estiver às 19 horas, seja no YouTube, agora na mentoria apenas, que são para alunos, nas terças-feiras, 19 horas, né? Mas aqui também no Instagram, e vamos juntos aí, e se Deus quiser, vai dar tudo certo. Heraldo, boa noite, até segunda, se Deus quiser, tá bom, gente?
Fica com Deus. Vou lá, vou ver se eu vou comer alguma coisa ainda. Senão eu vou desmaiar aqui de fome.